tema, está bem? Quero voltar lá a Romanos e ir para a parte final daquilo que Romanos nos diz. Romanos capítulo 7, aqueles que quiserem, espero que todos queiram, voltar lá a Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, nós analisamos já uma parte deste texto e hoje quero terminá-lo. Antes de olharmos o texto de novo, não sei se os irmãos se recordam e quero rapidamente passar aqui 5 pontos acerca daquilo que falámos a última vez, apenas para trazer à vossa memória. O que queremos, baseado na fonte dos nossos desejos, pode influenciar positiva ou negativamente o exercício da vontade de Deus em nós. Meus irmãos, cuidar do que nós queremos é importante. Nem todos os desejos devem ser desejos permitidos aos crentes. Àqueles que já vivem uma vida com Cristo. E aquilo que nós, na verdade, desejamos, nós sabemos que influencia de uma forma positiva ou negativamente aquilo que é o exercício da vontade de Deus. Segunda coisa, para conhecer a vontade de Deus, nós não podemos recorrer a muitas fontes. Não quero voltar a insistir nisto, mas, meus irmãos, todos nós estamos, de alguma forma, com a nossa mente ocupada. Vivemos dias onde estamos a ser muito solicitados, fortemente solicitados, e a solução aqui é esta. Se queremos conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, nós não podemos ouvir muitas fontes, não podemos recorrer a muita informação. Terceiro lugar, hoje há muitas vozes que competem com a voz de Deus. Todos nós admitimos isto. Quantas vezes ao longo da semana nós ouvimos toda a gente menos Deus? Quantas vezes ao longo da semana nós lemos tudo menos a palavra? Há muita competição com Deus. Muita coisa compete com Deus. Deus é o Deus zeloso, que se Ele fizesse connosco aquilo que Ele fez com o povo de Israel, nós teríamos algumas dificuldades de viver o nosso dia-a-dia. Ele foi muito exigente com o seu povo. Se fosse tão exigente connosco como foi com o seu povo na história, realmente seria difícil para nós. Ele é um Deus que fez toda uma obra perfeita para que nós percebêssemos que Ele é o nosso Deus. E Ele merece ser adorado em primeiro lugar. O crer envolve o ato de confiar. Se nós realmente queremos, nós temos que confiar. Não há ninguém que possa efetivamente confiar se não crer, não é? E por isso é importante que a nossa motivação envolva também o ato da nossa confiança, de colocar tudo o que nós somos nas mãos de Deus. Um versículo muito conhecido, Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Quinto lugar, a procura, a busca por conhecimento da vontade de Deus é alimento para a alma. Se foi para Jesus, muito mais é para nós. Fico impressionado com aquilo que acontece nos Evangelhos quando percebo que o Senhor Jesus, de facto, sendo Deus, Ele procura continuamente aquele tempo de comunhão com o Pai. Ele sabe que há momentos que Ele precisa de passar a sós com o Pai, que não o pode passar no meio da multidão. Não há comunhão que se tenha no meio da multidão. Nós precisamos de tempo a sós, precisamos buscar tempo para Deus, com Deus, e de facto isso é o alimento para a nossa alma. Jamais é possível nós conhecermos a vontade de Deus sem intimidade com esse Deus. Por isso o exercício da fé implica intimidade com o Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, disse Jesus. E Ele era o nosso Salvador. Se Ele disse isto, quem somos nós para desvalorizar a metodologia que o próprio Senhor Jesus usava para poder conhecer aquilo que era a vontade diária dele na sua vida? Por último, nós dissemos que Deus não coloca um desejo no coração que Ele não esteja disposto a realizar. E isto é muito importante quando falamos daquilo que é o exercício da vontade de Deus nas nossas próprias vidas. Às vezes aparecem muitos desejos no nosso coração. Convém nós perguntarmos a nós mesmos se estes desejos têm origem em Deus, porque há muitas fontes. A nossa própria pessoa, o nosso próprio ser, fabrica muitos desejos. Os nossos olhos também,
Todos os nossos membros, de alguma forma, estão envolvidos nisto. Mas convém saber que Deus não coloca um desejo no coração que Ele não está disposto a realizar. Hoje nós queremos pensar que coisas podem impedir esse exercício da vontade de Deus nas nossas vidas. E por isso nós vamos ao texto de Romanos capítulo 7. E quero ler convosco, meus irmãos, a partir apenas do versículo 14. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei dos homens. Meus irmãos, sempre aqueles que estudam a palavra de Deus neste texto, sempre há duas posições sobre isso. Há quem pense que, ou pergunte se Paulo está a falar dos que já têm em Cristo ou dos que não têm em Cristo. E há este debate entre os teólogos, mas não se preocupem com isso. O texto, se nós o puxarmos para nós vamos perceber que ele está a falar de cada pessoa. E por isso há aqui indicações claras a este respeito. É interessante, meus irmãos, que às vezes nós próprios precisamos de admitir que chegou a altura de nós fazermos perguntas a nós mesmos. E a primeira pergunta que está é esta: que coisas podem impedir, de facto, esse exercício perfeito da vontade de Deus nas nossas próprias vidas? Embora os motivos não possam esgotar-se nesta passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo admite que, na verdade, ele continua numa busca pelo exercício da vontade de Deus. E quando lemos o apóstolo Paulo, nós percebemos que ele não é aquela pessoa que diz: eu descobri a vontade de Deus, agora é 200 a hora. Não, o que se percebe nos escritos do apóstolo Paulo é que o exercício da vontade de Deus na sua própria vida é um exercício constante, é diário, não é? Não é alguma coisa que eu descobri que Deus queria para nós e depois, bora, toda a velocidade. Esta ideia de descoberta da vontade de Deus não é bíblica. Nós não podemos admitir que realmente Jesus ou a pessoa do Espírito Santo instrua uma pessoa para depois a abandonar no exercício da sua própria vontade. Isto não está nas Escrituras, eu não vejo isto. Eu vejo um Deus que orienta e que conduz o tempo todo. Um Deus que quer estar presente nas vitórias de cada um de nós. Aliás, é Ele que permite que isso aconteça. E é interessante, meus irmãos, que a vida do apóstolo Paulo está estruturada em 3 grandes pilares. E deixem-me lembrar isto, não vamos falar muito sobre isto agora. Mas há 3 grandes slogans que Paulo tem nos seus escritos. E eles, basicamente, são estes. Ele diz: uma coisa sei, uma coisa quero, uma coisa faço. São as 3 grandes afirmações que o apóstolo Paulo tem na sua própria vida. Uma coisa sei, esta é a fase da afirmação. Uma coisa quero é a fase do conflito, que é isto que estamos a falar. E uma coisa faço, que é a fase da determinação. Paulo estrutura a sua vida nestes 3 grandes pilares e eu acho isto muito interessante. Talvez um dia possamos falar um pouco mais sobre isto. Uma coisa sei, Paulo diz, ele está fundamentado na estrutura daquilo que Cristo é. Às vezes nós ficamos perdidos naquilo que sabemos, ficamos perdidos na maneira como olhamos Cristo, ficamos perdidos na maneira como vemos a fé. Paulo dizia: uma coisa eu sei.
Eu sei em quem tenho crido. Ele não tem dúvidas a respeito da sua fé. Não importa se há guerra perto ou guerra longe, não importa se há privação ou não há, não importa se há doença ou não. Paulo está firme e ele diz uma coisa: eu sei. Este sentido de afirmação é fundamental na nossa vida para que nós percebamos que Deus tem o melhor para nós. Pois ele diz: uma coisa quero, e esta é a fase do conflito. E é aqui que estamos, meus irmãos. É interessante pensar. Paulo chega a afirmar no versículo 15: não faço o que prefiro e sim o que detesto. Interessante, não é? Esta é a sua luta. Sabem, um dos grandes problemas para a dificuldade de nós exercitarmos aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida é nós às vezes não admitirmos o conflito. Há cristãos que não gostam de admitir o conflito. E isso em si já é uma perda. Se eu não admitir o conflito, eu nunca vou conseguir vencê-lo. Há pessoas que não gostam de admitir as suas fraquezas, as suas necessidades. Querem mostrar-se melhores do que são. Há pessoas que às vezes refletem uma espécie de luz ofusca daquilo que é verdadeiramente o estado da sua própria alma, a qualidade da sua própria alma. Às vezes queremos esconder aquilo que revela o pior que há em nós. Às vezes nós não gostamos de mostrar as nossas próprias fraquezas e aí já estamos a perder. Porque se nós não assumirmos a fase do conflito, dificilmente nós alcançaremos a fase da afirmação. E eu creio que em boa parte, muitos dos cristãos do nosso tempo hoje não conseguem aprofundar o seu relacionamento com o Senhor na procura desta busca da verdadeira vontade de Deus para as suas próprias vidas, porque exatamente não se assumem na condição em que eles estão. Que apesar de serem pessoas salvas por Cristo, são pessoas carentes de Cristo. Mesmo às vezes olhamos isso nos pregadores. Dá a ideia que eles foram ao céu e voltaram. A maneira como falam, às vezes não admitem as suas próprias fraquezas. E dá a ideia que eles que estão lá são melhores do que nós. O ser humano é igual, dentro da igreja e fora dela. Nós temos as mesmas necessidades. Se eu quiser viver de uma forma intensa a vontade perfeita de Deus na minha vida, eu tenho que admitir o meu próprio conflito. Tenho que admitir que sou um ser carente, que preciso do meu Salvador. Mesmo que brilhasse uma luz no céu a dizer o que é que Deus queria de mim, eu precisaria dele para me conduzir diariamente. Eu preciso diariamente desta intimidade com este Deus. Eu preciso admitir o meu conflito. Paulo admitiu. Ele próprio diz: olha, eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se isso acontece consigo, então você está no bom caminho. Se acontece comigo, nós estamos no bom caminho. É o caminho da dependência. Jesus não foi o bom pastor, Ele é o bom pastor. Jesus não foi a água da vida, Ele é a água da vida. Jesus não foi o pão da vida, Ele é o pão da vida. E nós precisamos disto, se queremos sinceramente encontrar em Deus aquilo que de melhor Ele tem para nós. Nós precisamos de assumir isto, a nossa própria necessidade. Quantas vezes eu não faço o que eu prefiro, sim o que eu detesto? Mas isto é sinal de que eu estou bem no caminho. Estou bem onde devia de estar. Estou na condição certa. Quando eu encho o meu peito e olho para o lado, tipo aquele que estava lá no templo e voltava o seu rosto e dizia: Senhor, eu não sou como aquele fariseu. Quando nós estamos na vida assim desta maneira, achando que os outros são sempre piores do que nós, achando que nós somos os maiorais cá do sítio, que nós é que conhecemos a fé, nós temos uma experiência de fé que já nos levou não sei aonde. Quando não há humildade entre os nossos corações, a descoberta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus foge-nos entre os dedos. É o ser carente que eu sou que me coloca no caminho da virtude da fé. Quem faz isto
já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo nunca menosprezou o pecado. E este é um dos grandes problemas também da nossa própria vida. Às vezes nós menosprezamos o pecado. Achamos que ele não é assim tão grave. Achamos que há sempre pessoas que são piores do que nós. E por isso o nosso pecado ganha qualidade. Às vezes nós não percebemos que mesmo a coisa que acontece de uma forma desfigurada no plano de Deus, dentro de nós, já ofende a Deus. Não é só o que vai fora, não é só o que os outros veem, é o que acontece dentro de nós, desfigura aquilo que é efetivamente a vontade de Deus em nós. É verdade, o pecado ainda nos limita. Nós sabemos que a glorificação é uma verdade das Escrituras que fala do problema do nosso pecado resolvido na eternidade. Mas nós temos que lidar com ele ainda. É verdade que a santificação nos dá o poder sobre o pecado, mas não retira a presença do pecado das nossas próprias vidas. E nós precisamos de admitir isso. Quando de uma forma franca e honesta nós dizemos: Senhor, eu preciso de ser ajudado neste ou naquele aspecto da minha própria vida. Senhor, eu preciso que tu me ajudes a ultrapassar o vício que eu tenho, a tendência que eu tenho, seja ela visível aos outros ou não visível. Mesmo que quando nós achamos que às vezes os nossos exageros não fazem mal à nossa própria vida cristã, e fazem. Qualquer exagero é desperdício. E desperdício pode ser alguma coisa que não nos deixa ver claramente aquilo que é a vontade de Deus. Precisamos de vidas equilibradas, mas eu preciso admitir que o pecado ainda é um problema para mim. Se eu quero estar na descoberta dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, isso já não é problema meu, foi no passado. Não, o pecado volta. E ele aparece às vezes de uma forma tão subtil. Ele aparece às vezes de uma forma tão rápida. Na descoberta da vontade de Deus, eu preciso de admitir quem sou. E Paulo, o grande apóstolo Paulo que nós chamamos hoje, ele chegava ao ponto de deixar que miserável homem que eu sou. Ele lutava, ele dizia que ele combatia aquilo que era o que vinha do seu próprio corpo. Ele dizia: eu esmurro, é a palavra usada lá, eu esmurro o pecado, eu procuro esmurrar. E é tão bom quando nós lutamos contra o pecado. Você tem lutado contra o pecado ultimamente? Não, eu domino o pecado. Que mal. A descoberta da vontade de Deus não se consegue quando nós conseguimos dominar o pecado. Sabem porquê? Porque o pecado é dominado por alguém que está em nós e não nós mesmos. Querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Isto era outro problema que o apóstolo Paulo tinha. Olhamos para a sua vida e vemos o que ele fez, aquilo que ele, na verdade, viveu na obra do Senhor, e mesmo assim ele diz: o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. A lista de coisas que Paulo elenca na sua própria vida, o ministério rico que ele teve, ele chega à conclusão que, de facto, ele gostaria de ter feito mais, ele gostava de efetuá-lo, mas ele sabe que existe realmente muitas dificuldades que nos impedem. Por último, ele diz: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Se houver aqui alguém esta manhã que nega esta verdade, nunca vai conhecer a perfeita vontade de Deus na sua própria vida. Às vezes somos confrontados. Esta é a fase do conflito. Nós precisamos de entender que o conflito faz parte das nossas próprias vidas, nesta descoberta daquilo que é a vontade de Deus. Se tu não aceitares o conflito, tu não consegues alcançar a vitória. Precisamos de perceber as limitações que temos. Precisamos de perceber que é em Cristo que nós somos fortes, não em nós mesmos. O cristão, o crente no Senhor Jesus Cristo, pode cair da mesma forma que qualquer outro. E quantos têm caído?
se de facto nós não percebermos que é aquele que está em nós que nos potencia para vencer. Foi o mesmo apóstolo Paulo que disse isso, não foi? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Este é um versículo muito bonito porque ele pode ser julgado ao contrário, não é? A própria língua original permite isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece e naquele que me fortalece posso todas as coisas. Mas, meus irmãos, a outra pergunta, e de acordo com o versículo que está em Gálatas, reparem o que é que Paulo diz. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Repara bem o que é que está a ser dito. Se tu não admitires esta luta, esta milícia que acontece entre aquilo que eu sou e aquilo que Cristo quer que eu seja, o potencial que eu tenho e o potencial que Ele quer trazer para a minha vida, não seja conforme o nosso querer. É preciso admitir o conflito para que consigamos alcançar a vitória. Segunda pergunta, o que é que pode ajudar no exercício da vontade de Deus nas nossas vidas? Vimos o que é que nos podia impedir e agora vamos ver o que é que nos pode ajudar rapidamente. Os irmãos conhecem a passagem que acontece, é a fase da admissão. 1 Coríntios, não é? Capítulo 6, verso 12. Todos nós conhecemos este versículo. O que nós precisamos é de vivê-lo. Uma boa parte das vezes nós conhecemos as coisas de uma forma teórica, mas depois na prática encontramos dificuldade. Capítulo 6, a primeira parte do versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Você aceita isto? Aceita esta verdade? Um dos grandes problemas é que nós não aceitamos esta verdade. Nem todas as coisas convêm. Qual foi a última vez que o irmão ou a irmã disse isto a si próprio? Isto não me convém. Se queremos ser ajudados no exercício da vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos de olhar ao mundo ao nosso redor e não podemos ir naquela de que todos têm e eu também posso ter. Todos fazem e eu também posso fazer. Às vezes o cristão regula-se por imitação. Sabem, um dos nossos grandes problemas é imitar o vizinho. É imitar o outro que tem, o outro que faz. A imitação, segundo as Escrituras, é permitida ao cristão apenas uma pessoa, Cristo. Se nós ditássemos esta verdade para nós próprios, nós não nos importaríamos de ser diferentes dos outros. O problema é porque nós não queremos ser diferentes dos outros, vamos atrás dos outros. Comemos o que os outros comem, compramos o que os outros compram, vestimos o que os outros vestem, vamos aos mesmos lugares dos outros, etc, etc. Não somos capazes de dizer, nem tudo me convém. E por isso, quando nós somos capazes de afirmar isto, nós então estamos capazes de ser ajudados no exercício da vontade de Deus nas nossas vidas. Logo à partida, a seleção que fazemos das coisas é absolutamente determinante para que nós entendamos o bom exercício da vontade de Deus. Em segundo lugar, o versículo diz, não me deixarei dominar. Há duas fases aqui. A primeira pode ser fácil, a segunda é mais difícil. Não me deixarei dominar. Paulo dá-nos, quando escreve aos Coríntios, ele dá a resposta à pergunta que é feita em Romanos. E estas duas diretivas são absolutamente determinantes. Nem todas as coisas convêm e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se tu queres descobrir, andar, viver a realidade da vontade perfeita de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós precisamos de perceber. Precisamos de cooperar com Deus, com o Espírito Santo, nesta orientação.
Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Cumprirdes a sua vontade. Esta é a nossa missão. Deus permite que estejamos neste mundo não para nos servirmos a nós próprios, mas para cumprirmos a sua vontade. É por isso que Deus dá mais minutos, mais dias, mais anos à tua vida. Tu já és cidadão do céu, tal como eu, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O nosso lugar já é na eternidade, mas Ele faz-nos manter cá. Para quê? Para nós nos governarmos a nós mesmos, para engordarmos, para juntarmos riquezas, para isso? Não. Para cumprirmos a sua vontade. Cada minuto que nós temos nesta terra, cada dia, cada ano, não se presta a outra coisa senão para cumprir a vontade de Deus e sermos parecidos com Jesus. Ele quer que quando nós formos chamados à eternidade sejamos ainda mais parecidos com Jesus. Por isso os dias que Ele nos dá aqui é para nós nos tornarmos conhecidos. É esse desejo. Quando desviares para a direita ou quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando alguma coisa está confusa na tua própria vida, nunca te esqueças que a voz do Senhor precisa ser ouvida. Este é o caminho, anda por ele. Por último, o querer e o efetuar são operações da graça divina produzida pela boa vontade de Deus. Meus irmãos, não és tu que podes. Lembra-te que o que tu fazes, o que tu queres, o que tu desejas, deve ser resultado da graça de Jesus na tua e na minha própria vida. É graça da sua bondade. Por isso, a oração melhor que podemos fazer é: Senhor, faz-me querer a tua vontade. E é assim que nós vamos terminar o nosso culto esta manhã. É pedindo ao Pai que Ele nos ajude para que a sua vontade seja desejada, procurada, exercitada, vivida na nossa própria vida. Vamos terminar com o último hino.